Boa noite a todos, queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, então. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Zago. Então, convidamos a todos a fazer uma pequena prece de abertura, a fim de que a gente consiga aí nos conectar com a espiritualidade superior. Então, nesse clima de amor, de esperança, nós vamos pedir aos benfeitores espirituais, aos espíritos amigos que nos acompanham, para que eles difundam aí o amor de Jesus, o amor de Cristo, inundando esse ambiente com bastante luz, bastante paz, que possamos estar envoltos por esse sentimento de amor, de fraternidade, com o objetivo de que, durante esses momentos, possamos nos ter como irmãos, a fim de discorrermos um pouco, refletirmos um pouco mais sobre a espiritualidade superior, sobre o Cristo amigo e sobre os benfeitores espirituais. Então, nesse clima de muita paz, nós vamos dizendo: Senhor, obrigado, e que assim seja. Irmãos, na noite de hoje, em virtude do feriado de ontem, 7 de setembro, que foi o feriado da nossa independência, nós vamos falar sobre um dos temas muito bonitos da espiritualidade superior, mas bonito mesmo, muito interessante. Um de tantos outros, porque a Terra, na verdade, nas mãos de Jesus, é uma grande história de amor, que tem inúmeros capítulos. Mas esse capítulo, em especial, diz respeito a todos nós aqui no Brasil. E, na verdade, é um assunto que gera até um pouco de reflexão nesse momento que nós estamos passando. Enquanto nós fomos conversando, é bom a gente ir pensando, né, na situação do nosso país, da nossa responsabilidade, desses sentimentos, tudo que estão aí fora, né? Vejam só que coisa interessante, nesses dias nós tivemos uma perda muito grande, que foi aquele incêndio no Palácio, né? Isso aí por uma pessoa que tem um pouquinho de cultura, um pouquinho de senso de responsabilidade e patriotismo, que ama a sua terra, se sente um pouco envergonhado. Ao mesmo tempo, nós estamos numa eleição aí, né, tumultuada, com agressões e outras coisas mais, que todos nós querendo um país melhor. Então, tudo isso tem a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é digamos que é uma expressão cunhada pela espiritualidade, chamada Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse tema ele vem retratado numa das primeiras obras de Chico Xavier, que foi editada pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro, que, ao desencarnar, toma a frente das primeiras obras do Chico Xavier. Um escritor de ponta, e acaba nos brindando com uma obra extraordinária. Mas do que fala essa obra? Fala da fundação espiritual do Brasil. E como é que ela se deu? Bem, todos nós sabemos que Jesus, nosso querido irmão e nosso mestre maior, é o governador da Terra. E ele, pelas expressões de Emmanuel, recebeu esse planeta uma bola de fogo, resfriou e a partir daí iniciou tudo. E demorou até o primeiro ser ter vida aqui dentro, que foi um ser microscópico. Não temos nem capacidade intelectual ou espiritual para falar sobre todos os meandros dessa criação. Mas um dos capítulos nos interessa, que é sobre essa fundação espiritual, que é uma das particularidades
desse ser tão sublime. Então, Jesus arquitetou todo o planeta e tem, até hoje, sempre teve, discípulos, pessoas que fazem parte da sua equipe de administração. Tem um espírito responsável pela parte militar, tem um espírito responsável pela parte sociológica, tem os espíritos responsáveis pela ciência, e por aí vai. Uma infinidade de espíritos, todos para que essa grande máquina funcione. E ele andava pela Terra no século XIII, e numa dessas reuniões, nessas inspeções que ele fazia sobre a Terra, ele parou, olhou sobre a Europa, que era lá onde que estava o sedimentado conhecimento. E ele, então, ficou muito triste, porque ele recentemente tinha enviado um espírito de muita luz para tentar dar um choque de energia na Terra e tentar reverter um absurdo que acabou consumindo 6 séculos de matança em nome dele, em nome de Jesus, que foi a Inquisição, que foi o Francisco de Assis. E ele notava que a Terra estava de uma forma quase que estagnada, só pensando em formalidades, em rituais, em templos. Tinha esquecido o verdadeiro sentimento dele. Até que um dos seus assessores, de nome Eliu, que era responsável pela parte sociológica de toda a Terra, disse: mestre, mas nós estamos organizando uma grande migração do seu evangelho para um lugar lá no hemisfério sul. E o diálogo com Jesus não é um diálogo como o nosso, assim, né? Que a gente pergunta e fica sabendo a resposta. Jesus não apenas sabe, mas ele sabe o que vai conhecer daqui 2000 anos. Ele conversa com a pessoa, já vê todas as encarnações, é diferente, é um ser tão sublime, tão absoluto, que nós não temos condições. Então, ele mesmo disse: onde fica esse lugar tão maravilhoso que nós conseguimos ver na constelação, nos céus, fitando o universo, aquele que serviu de exemplo à humanidade, que ela era mesmo. Ele se referia à constelação de Cruzeiro do Sul, que no nosso hemisfério, na época em que a gente olhava para o céu, que hoje a gente só olha para os tablets, né? As pessoas davam muito valor para essas questões das estrelas, dos planetas, enfim, olhavam um pouco para fora de si. Então, essa pátria do Cruzeiro do Sul é a nossa pátria. Então, ele veio aqui, numa grande reunião, se deslocou de lá para cá, e começaram a mapear aqui o que seria o Brasil. E Jesus desenhou o Brasil. Desenhou. Nem um metro a mais, nem um metro a menos do que é hoje, foi Jesus que delineou o Brasil. Desde o Rio Grande do Sul até o nosso marco superior. E, imediatamente, ele autorizou, então, a encarnação dos espíritos mais humildes, mais simples, que estavam na Europa e também na África, para que aqui viesse povoar. E disse para ele: Liu, bom, é o seguinte, então agora é a tua vez, tu irás reencarnar numa missão muito especial. E ele perguntou: mas qual seria essa missão? Nós precisamos levar esse descobrimento da Terra, mas por um país que esteja sedimentado, que não vá atrapalhar essa nossa migração. Então, Eliu vem como Dom Infante de Sagres, Henrique de Sagres. E Henrique de Sagres foi o que desenvolveu aquela grande escola de navegação, uma das maiores escolas de todo o tempo, chamada Escola de Sagres, onde Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, tantos outros desbravaram todos os oceanos. Quando ele estava com a escola toda montada, ele já tinha feito um projeto onde encarnado, né, onde seriam as Índias.
Quando Pedro Álvares Cabral sai com suas embarcações, ele no comando, a espiritualidade acompanha, passo a passo, né, essa navegação. E chega um momento em que realmente ele se perde. Só que quem assume o leme é Ismael. Ismael e sua equipe, Jesus e os mentores espirituais, e fazem aportar nessa terra, exatamente no lugar onde que deveria chegar, e lá estava toda a espiritualidade superior. Então houve uma festa muito grande, uma realização espiritual incrível, tanto que o escrivão Pero Vaz, quando eles aportam até a praia, ele começa a brincar, parece uma criança, porque a maravilha que ele viu e o sentimento espiritual daquela falange de espíritos era tamanha que eles nem sabiam explicar o que é, mas os índios pareciam seres bondosos, amorosos, e ele escreve isso aí na sua carta ao rei de Portugal, dizendo que tinham descoberto um verdadeiro paraíso. Conta como eram os índios, aqueles espíritos que já estavam encarnados, que eram muito amorosos. E naquele instante, então, Nosso Senhor faz uma grande reunião espiritual e convida um dos espíritos que hoje nós conhecemos, né, o Ismael, para que ele governe o nosso país. Então, ele passa a ser o governador do nosso país. Em todos os momentos da história, os momentos mais marcantes, a espiritualidade sempre esteve presente. E essa releitura da história é muito emocionante, principalmente quando nós vemos aqueles elementos que sedimentam o nosso país, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Alguns deles, né? Mas, em todo instante, Jesus e Ismael estão por trás do nosso conhecimento espiritual e também social, político, administrativo. Mas uma coisa nós temos que dizer desde já. Nesta obra, o espírito de Humberto de Campos transcreve as palavras de Jesus, dizendo que a preocupação maior é com o desenvolvimento moral do nosso país, e não com os aspectos políticos. E isso é importante para nós refletirmos, porque com toda essa bagunça que está aí fora, nós falamos sobre o Brasil, coração do mundo, parece que não tem um sentido, mas o sentido é espiritual. Tanto que quando Jesus veio para cá, a parte militar e política era totalmente diferente da situação que ele pregava, porque o reino de Deus não é deste mundo. Então, é como se nós vivêssemos em outra dimensão. E a preocupação primeira de Jesus é trazer para cá o seu Evangelho, para que aqui os espíritos possam ser educados. E aí sim, nós começamos a ver que tem sentido. Porque muito se disse que o Brasil, coração do mundo para o Evangelho, seria uma pátria abençoada, que Deus é brasileiro, e por isso nós estaríamos livres de qualquer situação e que nós iríamos ensinar para o mundo, em algum momento, todo esse Evangelho. E hoje nós já vemos que as pessoas que estão para ser ensinadas somos nós mesmos. Nós espíritas, muito dentro da sociedade espírita, da casa espírita, demais. As pessoas na rua, todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Essa semana fiquei sabendo uma história que uma empresa aqui do Rio Grande do Sul estava exportando para a Noruega e tinha o preço da mercadoria, e aí o brasileiro aqui mandou um e-mail dizendo o seguinte: se não poderia colocar na nota só o valor da mercadoria, deixar um pouco o transporte de lado. Aí o norueguês devolveu, dizendo assim: como é que você quer que o seu país vá para frente fazendo essas coisas? Não é?
Um outro exemplo que fiquei sabendo também, muitos brasileiros saíram do país com essa confusão toda e 2 famílias foram morar no Canadá. Estavam morando lá numa boa, até que um belo dia chega 2 pessoas bem vestidas e tal, e perguntam: o senhor é o fulano? Sim, sou. Ah, pois não. O senhor está gostando do nosso país? Estou. Seu filho está estudando bem? Está. O senhor precisou dos nossos hospitais? Sim. O senhor foi bem atendido? Sim. Pois o senhor sabe como é que nós pagamos tudo isso? Ele ficou meio assim. Por que o senhor está perguntando? Não, porque o senhor está devendo imposto. Ah, mas eu fui lá, fiz o parcelamento, o senhor fez, o senhor não pagou. Mas eu pensei que vocês iam vir aqui me intimar, eu até estava ganhando um tempo. Aqui não tem isso, nós estamos levando esses 2 caminhões do senhor. Então, a noção que nós temos de certo e de errado, né? Isso, muitas vezes, do jeitinho brasileiro, serve para nós vermos que a pátria do Evangelho é justamente para nós repensarmos a nossa postura enquanto cidadãos. Porque quando nós desencarnarmos e nós tivermos que pedir, por favor, para entrar numa cidade espiritual, não vai ter um juiz que vai dar liminar para a gente, para nos livrar dessa bronca. Não vai ter direitos. Não vai ter absolutamente nada, porque as leis do universo são implacáveis. São fulminantes. Se nós olharmos para uma pessoa que está no hospital e perguntarmos para ela o que ela achou da lei do universo, que deixou ela acamada, ela imobilizada, ela vai dizer que talvez não seja justo, mas a lei foi implacável. Então, nós temos que saber que antes de nós termos direitos, nós temos obrigações. E a nossa grande obrigação é agirmos como verdadeiros cidadãos do universo. Ismael, então, prepara para difundir o conhecimento da espiritualidade um dos maiores instituições que houve dentro do cristianismo, que foi fundada por estudantes na Universidade de Paris, por Inácio de Loyola, que capitaneou. E essa instituição foi conhecida como a Companhia de Jesus, os jesuítas. Se tem história linda e bela da espiritualidade, é essa. Quando estavam conversando na espiritualidade, a equipe de Ismael, lá estava o padre Antônio Vieira, o padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, que foi a encarnação de Emmanuel. Todos disseram: nós aceitamos a missão. E eles vieram como voluntários da espiritualidade para fomentar no Brasil o conhecimento, ensinar o Evangelho de Jesus, catequizar e ensinar a escrever também. Inclusive, a língua portuguesa deve muito a esses primeiros voluntários. O Brasil não tinha nada e eles aceitaram essa grande missão para vir aqui e catequizar os índios. Então, Ismael sempre trabalhou com o sentido de fomentar o avanço do nosso país. Mas nem em todos os momentos a espiritualidade logrou êxito. O Marquês do Pombal, por exemplo, foi um enviado de Ismael que fracassou. O poder subiu a cabeça e ele acabou fazendo um desserviço para o movimento jesuíta. Até que o Papa Clemente XIV acabou em 1773 extinguindo a Companhia de Jesus. E o próximo Papa, o Papa Pio, o Pio VII, acabou quase 10 anos depois reincluindo esta companhia nas atividades do cristianismo. Só que já era tarde, porque já tinha quase perdido toda a sua força. E, num outro instante, quando fizeram uma nova inspeção no nosso país, Jesus convida um espírito para uma grande missão, que seria a sua última encarnação,
o Espírito era aquele que enfiou a lança em Jesus e deu o último golpe, enquanto ele estava crucificado, que era o Longinos, o centurião romano. E ele, então, aceita essa missão e vem no corpo de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi uma figura muito emblemática. Viveu nesse palácio também, que pegou fogo agora. Aliás, a princesa Leopoldina assinou lá nesse palácio a nossa independência. E vergonhosamente, né, vejam só que coisa, se espiritualmente nós estamos amparados, administrativamente e politicamente as coisas realmente ainda engatinham. Essa semana o presidente de Portugal disse que como aqui tinha morado um rei e 2 imperadores deles, eles se sentiam na obrigação de ajudar e de restabelecer digamos assim, a ordem cultural do Brasil em relação a isso, né? Que para nós realmente é uma vergonha, né? Uma vergonha. E aí, então, esse espírito, Dom Pedro II, né, ele foi fundamental para a concretização dos anseios da espiritualidade, porque ele enfrentou a guerra com o Uruguai, depois com o Paraguai, e graças a ele que houve, né, a sua filha foi muito importante, a princesa Isabel, em razão da lei áurea, né? Naquele momento cultural do país, Dom Pedro se dava muito com a elite intelectual, com Rui Barbosa, com Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, e também com a área militar, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. E ele se viu surpreendido, digamos assim, como se diz hoje no linguajar, né, com um golpe. Foi um golpe militar, né, mas da espiritualidade. Marechal Deodoro da Fonseca, então, assume com a proclamação da República, e Dom Pedro sai e regressa para Portugal. Mas a sua missão já tinha sido cumprida. E aí, então, nós temos o nosso Estado Novo, livre de Portugal, livre das amarras, para angariar um crescimento espiritual e político. Mas Ismael tinha pedido, nesse meio tempo, para o Dr. Bezerra de Menezes reencarnar. E ele reencarna justamente nesse momento crucial, e quando há a proclamação da República, naquele meio tempo, a Federação Espírita Brasileira é fundada, o Grupo Ismael também, que a Federação Espírita e o Grupo Ismael foram fundamentais para o crescimento do Espiritismo, né, para a doutrina espírita. E o Dr. Bezerra começa a escrever por um jornal chamado O País, usando o pseudônimo de Max. E isso foi muito importante, porque esse conhecimento começou sendo levado para toda a nossa sociedade. Mas quando sai o Código Penal, está lá, um dos crimes era ser espírita. O espiritismo era crime. Então, a Federação Espírita Brasileira, tendo assumido aí o Dr. Bezerra, escreve uma carta para o administrador para amenizar os efeitos dessa norma. Em seguida, nós temos, então, a Federação Espírita, né, a vinda de Chico Xavier, com as suas obras mediúnicas, sedimentando o conhecimento e concretizando, então, toda essa migração do Espiritismo, que já tinha ocorrido meio século antes na França, e acabou aportando no Brasil. E a história do Brasil, ela realmente, irmãos, ela é recheada de acontecimentos com o amparo da espiritualidade. Uma prova delas é que a nossa Constituição de 88 era uma Constituição que foi inspirada muito pela espiritualidade superior. Nós temos ali, por exemplo,
os símbolos da nossa nação, né? E um dos símbolos é o hino nacional. O hino nacional, ele foi quase uma psicografia. Ele foi ditado pela espiritualidade superior. Duas pessoas que não eram espíritas, mas por influenciação da espiritualidade, eles receberam essa verdadeira prece. As crianças na escola ainda não sabem a grandeza deste hino. Mas quando nós descobrimos a verdadeira história deles, é de arrepiar. Nós nos emocionamos muito com esse hino sem conhecer uma história espiritual, porque alguma coisa no nosso inconsciente fala. Se nós pegarmos alguns trechos aqui, nós vemos que é a história da fundação espiritual do Brasil. Vejam a seguinte estrofe. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança a terra desce. A com crase, de amor e de esperança, que desce até a terra. Se em teu formoso sol risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, a imagem de Jesus. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Que é justamente as palavras de Jesus para trazer o seu evangelho para cá. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flama, paz no futuro e glória no passado. Não há nenhum hino no mundo que tenha tantas vezes a palavra amor. São 9 vezes a palavra amor. Para os senhores terem uma noção, eu cataloguei aqui alguns hinos, só para citar a linguagem, para vocês fazerem a comparação de como o nosso hino nacional é um hino muito influenciado pela espiritualidade. Bem, o hino dos americanos vocês já devem imaginar, né? Nada contra os americanos, mas é de um cunho muito militarizado. Então, em outra, lendo apressadamente aqui, o clarão vermelho do foguete, as bombas explodindo no ar, onde o anfitrião altivo do inimigo, o silêncio do medo repousa, que os estragos da guerra e a confusão da batalha. Um outro, o hino de Portugal. Nada contra português, eu só estou fazendo uma comparação aqui, né, irmãos, para vocês verem como é espiritualizado o nosso hino. Dos teus egrégios avós, que há de guiar-se a glória, armas às armas, contra os canhões, marchar, marchar. Sob a terra e sobre o mar, as armas, contra os canhões, marchar, marchar. O hino da Austrália, é mais leve um pouco. Avante, bela Austrália, todos os australianos vamos celebrar, pois somos jovens e livres. Nós temos solo de ouro e riquezas a labutar. Nosso lar é secado pelo mar, nossa terra é abundante e presente da natureza, de beleza rica e rara. Avante, bela Austrália. É um hino bonito, leve, mas está longe de ser espiritualizado, né? Hino francês, vocês devem imaginar, né? Revolução. O estandarte ensanguentado se ergueu, o estandarte ensanguentado se ergueu. Ouvis nos campos rugirem esses vorazes soldados. Vêm eles até os nossos braços, degolar nossos filhos e nossas mulheres. As armas, cidadão, formais nossos batalhões. Marchemos, marchemos. Itália. Se tiver algum italiano ou descendente, eu também sou descendente. A Itália levantou-se com o elmo do Cipião, cobriu a cabeça onde está a vitória, que sustem a cabeleira, porque foi a escrava de Roma, que Deus a criou. Estejamos prontos para morrer, estejamos prontos para morrer. A Itália chamou-nos, cerremos fileira, estejamos prontos para morrer. Então, vocês já viram a diferença, né, entre o nosso hino e os demais hinos.
Mas tem uma história muito bacana, que comprova ainda mais a espiritualidade do nosso hino. O nosso hino não foi feito na proclamação da República. A espiritualidade já sabia que haveria proclamação, quase 60, 70 anos antes, quando Dom Pedro abdica do trono, é feito um hino. E esse hino, então, o Manuel da Silva e Duque Estrada, que foram os autores, acabaram recebendo, então, essa influenciação espiritual que ficamos sabendo por uma psicografia de Eurípides Barzanufo, em São Paulo, no interior de São Paulo. E quando há a proclamação da República, aquele que era o administrador provisório, o Deodoro da Fonseca, abre um concurso para o hino. E uma pessoa ganha. Só que a população não deixa, porque amava tanto aquele hino, e ele acabou baixando um decreto, conhecido como o Decreto 171. Mas não o 171 daquele linguajar, é o Decreto 171. Ele só tinha 2 artigos. Até para isso a gente tem lei, né? O primeiro artigo: mantém-se o hino atual por força do povo. Artigo 2º: esse hino passa sendo o da proclamação da República. Então, o hino nacional acaba ficando daquele como estava. O outro símbolo do Brasil, nosso horário já está estourando, mas eu vou pedir licença para vocês, porque o assunto é muito bonito e eu vou tomar a liberdade de continuar um pouquinho mais. O símbolo da bandeira, a nossa bandeira, também é um símbolo altamente espiritualizado. Nós temos na nossa bandeira aqui a imagem da proclamação da República, vista sob o céu do Rio de Janeiro, naquele dia da proclamação, mirando a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, Nosso Senhor está bem no centro da bandeira, com a constelação de Cruzeiro do Sul. As estrelas são representadas pelos estados, sendo que um dos estados está acima daquela faixa, ordem e progresso, que também é uma menção espiritual. O estado do Pará está representado nessa estrela, porque foi o último estado a aderir. Ele estava querendo se rebelar contra a coroa portuguesa. E a espiritualidade fez as embarcações da Inglaterra chegarem no mar e ameaçarem eles que, se eles não anuíssem a unificação do território, haveria uma invasão. E aquilo era um blefe, porque as embarcações não tinham condição, mas eles acreditaram, por força da espiritualidade, e acabaram se rendendo. Então, todo aquele desenho feito por Jesus acabou se consolidando. Sobre o que está escrito no meio da nossa bandeira, a ordem e progresso. Na verdade, a expressão correta é amor, ordem e progresso. Porque por influenciação espiritual, essa expressão é de Augusto Comte, o filósofo, pai do positivismo, que dizia, na sua integralidade, o seguinte: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Bem, e por fim, nós temos também o hino da bandeira. O brasileiro gosta de hino, né? E quem fez o hino da bandeira foi Olavo Bilac. E Olavo Bilac foi aqueles espíritos que ditaram Parnaso de Além Túmulo, que foi o livro de apresentação de Chico Xavier, um dos espíritos, 10 anos depois da sua desencarnação, para vocês verem que espírito espiritualizado. Diz mais ou menos assim, que também é digamos assim, um hino muito mais com grande viés da espiritualidade. Salve lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Que em teu formoso retratas, e o nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra Brasil.
Este céu de puríssimo azul, a verdura sem dar destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa e de dor, para sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Era isso, irmãos. Terminamos o nosso encontro, um pouco demorado hoje, mas é muito importante para nós refletirmos e nós nos darmos conta da grandeza espiritual desse nosso continente e da oportunidade que estamos tendo de encarnar nesse solo, onde Nosso Senhor Jesus Cristo é o símbolo máximo. Lá na cidade do Rio de Janeiro, então, um pouco antes de Chico Xavier lançar suas primeiras obras ali, aquela estátua que representa o Cristo Redentor, nosso governador, nosso guia, nosso amigo de todas as horas. E nesse fim de semana, que é um feriado, nós homenageamos, então, a todos os espíritas encarnados e desencarnados, rendendo graças e agradecimento à equipe de Ismael, ao nosso querido patrono Dr. Bezerra de Menezes, à falange de abnegados e trabalhadores do bem aqui presente, no mundo invisível, que anonimamente desenvolve o trabalho de Cristo de amor e de fé. Agradecemos a todos os irmãos, companheiros, encarnados e desencarnados aqui presentes, desejando a todos uma excelente noite e que assim seja.